Prezadas famílias, em nome das Irmãs Carmelitas da Caridade de Vedruna e da direção colegiada do Colégio Santa Cruz, os recebo para mais um ano letivo, 2023. Temos vivido momentos desafiadores em nossa história. Estarmos aqui hoje, vivos, com crianças nascendo e crescendo, é sem sombra de dúvida sinal de que Deus acredita na humanidade. Convido-os então, diante do nosso Deus, a rezarmos em ação de graças pela vida de cada um e especialmente pela vida, pela saúde e pelo desenvolvimento de nossos alunos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus acolha o que vai no nosso coração. Sou Tânia Lucena. Quase 50 anos da minha vida passei aqui no Colégio Santa Cruz. Este ano completo 40 anos de trabalho na escola onde estudei, onde meus filhos estudaram e se formaram, onde meus netos estudam, onde comecei como auxiliar, fui professora, coordenadora e hoje, com uma equipe maravilhosa, sou diretora e me coloco à disposição de vocês. Esta primeira reunião do ano está gravada para vocês por questões de estacionamento, de acomodações, de autorização diurna de funcionamento e para que os que não puderam se conectar agora ou que ingressam mais tarde tenham acesso às informações aqui colocadas. No entanto, estamos agora no chat anotando todas as questões por vocês colocadas e as responderemos oportunamente a cada uma. Muito obrigada pela compreensão, pela presença e teremos outras oportunidades de nos falarmos pessoalmente lá na escola. Como vocês têm visto, estamos investindo também em adequações e modernizações físicas em nossa escola. Este ano completamos 70 anos de Colégio Santa Cruz e de presente vamos repaginar o Santa. Internamente, muitas mudanças já ocorreram e continuarão a ocorrer, porque a educação é dinâmica e precisamos estar atentos às necessidades dos nossos alunos em cada contexto histórico. Essas mudanças dizem respeito desde a materiais didáticos, recursos e espaços, tudo o que é necessário para continuar a oferecer aos nossos alunos o que há de melhor, mesmo que não seja o mais luxuoso ou que responda a modismos, mas o que há de melhor para garantir uma educação que responda às necessidades deles de qualidade, compromissada com a humanização e com a formação crítica, com o desenvolvimento de capacidades psíquicas superiores, com a promoção do desenvolvimento da autonomia, cuidando de todos os aspectos para que possamos entregar qualidade, compromisso e desenvolvimento a vocês. Somos uma fundação de 200 anos trabalhando educação e cuidados à vida nos 4 continentes. Em Maringá, o colégio é a primeira escola particular da cidade. As irmãs que no meu tempo foram as minhas professoras, coordenadoras e diretoras, continuam como mantenedoras da instituição,
participando da nossa equipe colegiada. Com qual compromisso? Com a responsabilidade de cuidar, defender, humanizar com qualidade, respeito, seriedade, entregando à sociedade pessoas preparadas para atuar com esses valores. E como se faz isso? Se faz com amor. Amor que é exigente, amor que é regrado, amor que implica em trabalho e trabalho bem feito, amor que exige posturas críticas e coerentes de todas as equipes em sintonia também com vocês, com as famílias. Temos uma proposta de educação, não um método. Somos uma escola que, além de um científico de qualidade, prima pela humanização. Para tanto, contamos, além de uma equipe fantástica de coordenadoras pedagógicas que não medem esforços no atendimento, direcionamento, estudo e leitura da realidade, regidas por elas, mas não menos importantes, as orientações educacionais, a equipe de psicologia escolar e a equipe de pastoral da educação. Todos em rede e amparados ainda pelo trabalho incansável de professores capacitados e preparados para a realização de todos os nossos sonhos e compromissos educacionais. Terminando, gostaria de explicar. Nosso calendário escolar é rigorosamente aprovado pelo Núcleo Regional de Educação. Por que então algumas escolas terminam um ano depois? O calendário escolar não prevê apenas cumprimento de dias, ele também prevê horas. Como trabalhamos da educação infantil ao ensino médio, nossas aulas começam em todos os níveis às 7h20 e às 13h20. Isso gera o cumprimento dos 200 dias e de mais das 800 horas colocadas como mínimo até o Fundamental 2. E para o ensino médio, as 1.200 horas que são cumpridas com aulas à tarde 3 vezes por semana. Assim, essas horas que temos de crédito, na educação infantil e mesmo nos outros níveis, elas são transformadas em dias de trabalho também para os professores. A educação infantil não tem recuperação, então ela utiliza esses dias em que os maiores estão em recuperação para a confecção dos materiais a serem utilizados no ano seguinte, proporcionando a vocês um conforto, porque não tem custos para vocês na preparação deste material, mas para nós, educadores, não tem preço. A credibilidade da instituição que considera e valoriza esta forma onde os pais não precisam adquirir materiais didáticos nessa fase tão peculiar e importante da vida deles. Como vocês sabem, também somos uma entidade filantrópica. Não temos fins lucrativos. Fazemos o nosso trabalho, sustentamos a nossa proposta educativa com a anuidade escolar que vocês pagam. Ora, se não estudamos janeiro e dezembro, por que temos que pagar esses meses? Gostaria de explicar. Nós não cobramos mensalidade, nós dividimos a anuidade escolar por 12 vezes para que possa ficar mais leve para as famílias. É por isso que em janeiro não tem aula e vocês pagam a antecipação da mensalidade e dezembro vocês pagam a última parcela da anuidade escolar. Temos uma responsabilidade muito grande e muita transparência em nossas atividades. Por isso,
Quando for necessário qualquer aporte financeiro da parte de vocês para qualquer projeto educacional, pedagógico sempre, o faremos de forma sempre a proporcionar a maior participação de vocês. Nossa escola é comprometida com o uso adequado dos materiais, com o uso consciente e responsável de todos os recursos, sejam eles naturais, por isso temos energia fotovoltaica, temos cisternas para contenção da água da chuva e também usamos de forma muito responsável o material que vocês trazem. Por isso, a lista de material é a mais consciente e responsável possível. Por isso, os alunos trazem a sua garrafinha, o seu copo individual, assim como os professores. Não é questão de economia primeiro, é questão de responsabilidade e compromisso com a nossa natureza. Com essa mesma retidão, as parcerias oferecidas pela nossa escola, os esportes, as artes, a robótica, coral, convênios, que em breve vocês receberão, o calendário para inscrição e matrícula, vocês verão os preços e as taxas praticadas que tem o compromisso de pagar a atividade que é terceirizada e só isso. Como eu disse, não somos uma entidade que visa lucro. Convido vocês a conhecerem mais da nossa escola curtindo nossa página nas redes sociais. Muitas informações impossíveis de nomear aqui, lá estão em campos específicos para que vocês conheçam. Convido vocês também e me coloco à disposição sempre e quando precisarem ou quiserem a me procurar pessoalmente na sala da direção, de forma virtual ou mesmo por telefone. Somos uma escola que queremos e necessitamos da família em rede conosco. Agradeço a paciência e passo a palavra para a coordenadora que dará seguimento à nossa reunião. Muito obrigada. Boa noite a todos. Em nome da direção colegiada do Colégio Santa Cruz, quero agradecer a presença de todos e acolhê-los em nossa casa, que será a casa dos filhos de vocês neste ano de 2023. Para os novos na escola, sejam muito bem-vindos. Sou Ana Carolina, coordenadora pedagógica da educação infantil. O Santa Cruz faz parte da minha história. Sou ex-aluna, ex-professora e há alguns anos estou à frente da coordenação da equipe maravilhosa que temos na educação infantil. Aos que já caminham com a gente há mais tempo, como é bom nos reencontrarmos para mais um ano de muito trabalho, muito desenvolvimento e conquistas. Que todos nós tenhamos um ano de muito crescimento e que possamos juntos fazer um ano maravilhoso para o desenvolvimento das nossas crianças. Estamos trabalhando para deixar tudo pronto para o início das aulas, que acontecerá no próximo dia 6 de fevereiro. Por isso, quero começar agradecendo a todos que já trouxeram os materiais escolares aqui na escola e pedir que os que ainda não trouxeram, por favor, traga para nós, deixe na portaria amanhã. A entrega de materiais com essa antecedência é muito importante para nós, para a gente deixar tudo pronto e organizado, para na segunda-feira a nossa atenção ser única e exclusiva à chegada e adaptação dos nossos alunos, da forma como eles merecem e precisam nesse primeiro dia de aula. Então, quem não trouxe ainda, deixa na portaria, por favor, que ajuda muito para a gente preparar um primeiro dia de aula muito especial para todas as crianças. Vamos começar a falar um pouquinho da educação infantil e da nossa organização para esse ano de 2023. Muitos de vocês já nos conhecem, muitos estão chegando agora e de uma forma muito breve vou contar um pouquinho sobre o nosso compromisso no desenvolvimento dos nossos alunos. Como dissemos muito aqui na escola, científico de qualidade é obrigação de toda instituição que quer ser escola.
Mas nós no Santa Cruz, além disso, temos o compromisso social de promover a formação humana dos nossos alunos. Sabemos que grande parte dos pais de educação infantil agora estão muito preocupados com a alfabetização das crianças, como ela vai acontecer, mas a nossa preocupação vai muito além disso. Nós nos preocupamos na educação infantil em desenvolver as habilidades anteriores à alfabetização, para que na hora certa ela aconteça de forma natural e leve para todos os nossos alunos. Nosso objetivo não é apenas aquele treino motor, mecânico. Por isso vocês vão perceber que nós não temos um excesso de atividades, mas a gente busca proporcionar o desenvolvimento das habilidades de acordo com cada etapa desse desenvolvimento, como o desenvolvimento da autonomia, da atenção voluntária, das habilidades motoras, do pensamento, da linguagem e de todos os valores humanos e cristãos que a gente considera muito importante para a educação integral dos nossos alunos, permitindo e encorajando todas as nossas crianças para que elas sejam agentes do seu desenvolvimento. Então, pensando assim, eu quero contar para vocês um pouquinho também sobre a nossa psicóloga escolar. Ela atua diretamente na educação infantil, não com o objetivo de terapia clínica, mas somando o trabalho da psicologia à prática pedagógica. A Gláucia é a psicóloga escolar de educação infantil, compõe a nossa equipe desde o ano passado, muitos de vocês já a conhecem, e agora ela vai se apresentar e contar um pouquinho para vocês desse trabalho. Olá famílias, meu nome é Gláucia, eu sou formada em Psicologia pela UEM, tenho uma pós em Psicopedagogia Clínica Institucional pela FAINCEP e tenho um mestrado na linha de Desenvolvimento Humano e Processos Educativos pela UEM. Eu sou psicóloga escolar da educação infantil desde o ano passado e gostaria de contar um pouco para vocês sobre o meu trabalho. O trabalho da psicologia escolar não é um trabalho de psicologia clínica. Eu não faço um atendimento às crianças de forma individual. O meu trabalho, ele é mais a nível grupal e coletivo. Então, eu faço algumas intervenções com as turmas acerca de diferentes temas. Valorização da vida, cuidados com o corpo, a importância do estudo, a importância do respeito nas relações sociais e outros temas. Sempre com a intenção de contribuir para o principal objetivo da escola, que é de promover o desenvolvimento das potencialidades máximas das crianças no que diz respeito aos aspectos físicos, sociais, psicológicos, afetivos, motor e social. Além disso, eu também faço observações nos momentos de parque, para ver como é que estão as relações entre as crianças. Nesse momento eu estabeleço vínculo com as crianças. Eu também entro em sala de aula para fazer as observações e a partir dessas observações faço discussão de caso com a coordenadora, Ana Carolina, e com as professoras para discutir as melhores estratégias de aprendizagem e para o desenvolvimento integral da criança. Quando nós percebemos que a demanda transcende aquilo que a pedagogia e a psicologia escolar pode atender, nós encaminhamos para um especialista, por exemplo, um fonoaudiólogo, um neurologista, um psicólogo clínico. Nós trabalhamos sempre de forma preventiva e em parceria com vocês. E nesse sentido, eu também me coloco à disposição quando vocês tiverem alguma situação do desenvolvimento do filho de vocês que vocês queiram conversar, podem me procurar, tá bom? A minha agenda fica na secretaria, vocês podem marcar um horário e a gente conversa, tá bom? Estou à disposição. Um abraço e que esse ano seja um ano de grandes realizações. Como vocês viram, para nós a psicologia escolar tem uma grande importância no desenvolvimento dos nossos alunos, para que haja um equilíbrio entre o desenvolvimento cognitivo, das habilidades psíquicas superiores e do desenvolvimento emocional, sempre trabalhando junto com a equipe pedagógica e à disposição de todos vocês, famílias dos nossos alunos, para ouvir, ajudar a pensar em estratégias e sempre de acordo com a necessidade, com a realidade de cada família, para sempre trabalharmos de forma integrada na escola. Continuo me colocando à disposição, assim como a Gláucia. Nossas agendas ficam abertas e ficam aos cuidados da recepção
para sempre vocês que precisarem nos procurarem, nos buscarem, a gente vai sempre recebê-los com muito prazer aqui na escola. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre adaptação escolar. Nós sabemos que esses primeiros dias de aula causam bastante angústia, principalmente nos pais das crianças que estão vindo para a escola pela primeira vez. Por isso, eu quero explicar que nós não temos um protocolo para que essa adaptação aconteça com todas as crianças de uma mesma forma. Os pais que conversaram com a gente antes da matrícula ouviram bastante a gente explicar sobre isso, como a gente faz essa adaptação, porque nós cuidamos disso de acordo com cada aluno, de uma maneira muito individual, com a necessidade de cada criança, de cada família, o tempo que vocês precisam para isso. Mas se a gente pode ajudar, a gente quer dar algumas dicas que a gente sabe que funcionam. A primeira delas é uma despedida breve, com frases que passam segurança para as crianças. Então começa lá no carro, falando que está deixando na escola, que é uma escola muito legal. Mesmo que o coração esteja apertado, fala que vai ficar tudo bem e sempre digam que vocês voltam para buscá-los no final do dia. E entrega para a professora. Esse gesto de entregar às crianças passa uma segurança muito grande, porque se minha mãe ou meu pai está me entregando, quer dizer que tem alguma coisa boa aí, né? E saiam do campo de visão das crianças. Nessa hora ninguém vai embora. Vocês esperam ali no pátio da educação infantil que eu, a Gláucia e muita gente da equipe vai fazer essa ponte entre a sala de aula e vocês. E vamos contando para vocês quem aceitou um colo, quem está se acalmando, quem ainda está chorando um pouquinho. E assim vamos permitindo que a professora se aproxime, crie um vínculo com os filhos de vocês e vamos respeitando o tempo das crianças. A nossa intenção não é fazer com que eles fiquem aqui a tarde toda desde o primeiro dia de aula. A gente sabe que para muitos isso é difícil, mas a gente quer que eles se encantem, que eles se sintam acolhidos e que eles queiram voltar no dia seguinte. Então a gente vai com muito cuidado e com muito zelo, porque a gente sabe que esse momento de despedida é difícil e alguns precisam de um tempo maior do que os outros. Então por isso eu quero tranquilizá-los, dizendo que nós vamos começar a criar esse vínculo com eles, estabelecer essa relação de afeto e de confiança com eles e com vocês, e que vamos telefonar assim que necessário. Vamos manter vocês informados e assim que a gente perceber que eles estão angustiados, ficaram bem lá no começo da tarde, mas começou a apertar esse coraçãozinho, a gente vai respeitar esse tempo, que é diferente para cada criança, para alguns é mais rápido, para outros demora alguns dias a mais, mas sempre juntos com vocês, pensando em cada situação familiar, em cada criança, dando esse tempo e esse colo que eles precisarem. E colo aqui tem de monte, não falta, para eles se sentirem seguros e vocês também. Porque a gente também sabe que essa relação de confiança com a família é construída no dia a dia. Então a gente vai juntos pensando na necessidade de cada um de vocês. A partir disso, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os horários da educação infantil. O portão da educação infantil abre às 7h20 para o período da manhã e às 1h20 para os alunos do período da tarde. Nesse horário, vocês são convidados a levar os filhos de vocês até a sala de aula e entregá-los para a professora. Independente da série, os alunos de infantil 1 a 5 têm esse direito aqui na escola. Nós sabemos da importância dessa proximidade, dessa relação com a professora, do olhar nos olhos, dar e receber um recado frente a frente. Às 7h35 e às 1h35 os nossos portões fecham. Por isso a gente pede que os atrasos sejam exceções e não regra, porque o atraso compromete o contexto de uma atividade, a ida à hora do conto de quem tem o primeiro horário, a primeira turma da educação física, que são atividades que precisam começar sempre
horário marcado, para que a rotina da escola como um todo, de uma escola de 1000 alunos, aconteça de uma forma organizada. Quem não pode chegar às 7h20, a 1h20, precisa chegar mais cedo que isso, o portão da educação infantil abre às 7h05 e às 1h05, para aqueles pais que precisam deixar as crianças com a gente no portão e irem para o trabalho. Eles ficam no pátio com toda a equipe e as professoras auxiliares, e no horário do início das aulas, às 7h20 a 1h20, eles são encaminhados para as suas salas de aula. As aulas terminam às 11h20 e às 5h20. E as professoras da turma ficam com as crianças até 11h40 e 17h40, 5h40. Depois disso, as que ainda não foram embora voltam para o pátio da educação infantil e ficam com as professoras auxiliares até o meio-dia, para o período da manhã, até às 18h10 para a turma da tarde. Nós também pedimos uma atenção especial na hora de marcar médico, exames. Eu sei que as agendas são difíceis, mas sempre tentar marcar no período contrário ao de estudo das crianças, para que elas não percam atividades e não tenham prejuízos com as atividades e conteúdos que foram planejados para aquele dia. Falando nesses horários, uma outra questão que a gente precisa conversar é em relação às faltas das crianças. Nós, como instituição, seguimos regras a esse controle de faltas de acordo com o Núcleo de Educação, o Conselho Tutelar e ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a gente pede que todas as faltas que as crianças precisem ter na escola sejam comunicadas e informadas, para que não haja nenhum problema para vocês, inclusive, em relação a isso, tá bom? Agora, uma outra questão muito importante. Vocês viram sobre anexo à lista de materiais, aquela autorização que foi feita para a saída dos alunos. A gente já recebeu algumas preenchidas, não todas ainda, então quem não entregou não tem problema por enquanto, mas a gente pede que preencham ali o nome das pessoas que estão autorizadas a buscar as crianças e deixem isso entregue no primeiro dia de aula ou deixem aqui na recepção ainda essa semana para que a gente organize essa saída, tá? Então essa autorização precisa estar preenchida e assinada para que a gente possa entregar os filhos de vocês em segurança, para aumentar a segurança. Isso é muito sério, precisa ser cuidado com muita atenção, então a gente pede que não deixem de entregar. Caso em algum momento do ano outra pessoa precise vir buscar que não daquela lista, né, que tá ali autorizada com a gente pede que liguem aqui na escola, que vocês liguem aqui informando, deixando o nome completo de quem vai vir, para a gente fazer essa autorização na portaria de uma forma segura e que a gente também fique tranquilo, tá bom? Nessa hora que muito vovô fica meio bravo com a gente ali no horário de saída, porque a gente não tá sabendo, a gente não recebeu autorização, e aí o vovô fica esperando no portão, mas tudo isso é para a segurança das crianças, tá bom? Então eu reitero a importância do preenchimento, da assinatura disso, principalmente nos entreguem isso no primeiro dia de aula, para a gente fazer essa saída de forma mais segura para todo mundo. Bom, continuando a falar sobre a organização de 2023, vocês vão receber um cronograma da educação infantil, onde vai ter descrito todas as datas da nossa organização. Então, num primeiro momento, não se preocupem em anotar tudo isso que eu vou contar para vocês agora, porque vocês receberão em PDF e também impresso na primeira semana de aula, que assim vocês conseguem deixar lá na porta da geladeira e acompanhando mês a mês tudo que vai acontecer na educação infantil que nós já temos previsto em calendário. Então, uma dessas coisas é a última semana do mês, que é o dia da bicicleta. É a semana da bicicleta. Cada turma tem um dia específico para trazer sua bicicleta, sua motoca, seu patinete.
Nós pedimos sempre que faça uma revisão, porque às vezes chega a bicicleta com pneu murcho ou uma corrente que está soltando, para elas usarem aqui na escola tranquilamente, tá bom? Nós também temos toda a última sexta-feira do mês o dia da lancheira. É o dia de trazer um lanche de casa, para a gente fazer um piquenique, conhecer hábitos alimentares diferentes, gerar curiosidade, trabalhar a partilha. Então, organiza nesse dia um lanchinho bem gostoso, não precisa ser uma quantidade exagerada, não é um lanche coletivo, mas a gente faz um grande piquenique e um dia bem gostoso com esse dia da lancheira. O que nós pedimos que vocês evitem trazer chips, aquelas guloseimas, chocolate pirulito, bala, refrigerante, tá bom? Nesse cronograma, vocês também verão as datas de homenagem de Dia dos Pais, de Dia das Mães, a celebração de Páscoa, as celebrações que acontecerão, o Pipa, que eu já conto um pouquinho mais sobre ele. E a gente pede então que vocês acompanhem esse cronograma e muito atento a todas as datas, a todos os meses, para as crianças terem a melhor participação em todas elas, sem nenhum prejuízo, tá bom? Algumas dessas datas podem sofrer alterações, outras atividades, como um passeio, um projeto diferente, podem surgir ao longo do ano, mas a gente sempre vai mantendo essa comunicação com vocês. Mas tendo esse cronograma prévio, já dá para se organizar com muita coisa ao longo do ano, tá bom? E aí o Pipa, o que é isso? Eu vou falar bem rapidinho, mais pra frente a gente vai falar com mais detalhes, mas o Pipa faz parte do nosso calendário trienal de eventos da educação infantil. O objetivo do Pipa é a integração da família com a escola. É um final de semana para vocês conseguirem conhecer todas as equipes que trabalham com as crianças, vivenciar um pouquinho do que os filhos de vocês vivem ao longo do ano letivo aqui na escola. É uma atividade por adesão, que está prevista para outubro, mas a gente vai mandar uma cartinha com mais detalhes, vamos conversar mais sobre isso. Mas já estou contando, porque é um evento muito especial, que a gente prepara com muito carinho. Então a gente quer que vocês já vão pensando nisso, em um fim de semana diferente, de muita diversão em família e especial e de grande valia para o desenvolvimento das crianças de vocês. Outra questão bem importante sobre esse cronograma. Lá no site da escola tem o calendário anual do Santa Cruz, mas a gente pede que vocês se atentem ao cronograma da educação infantil também, porque algumas datas mudam para nós da educação infantil em relação ao calendário geral, como, por exemplo, as datas de início e fim do ano letivo. As nossas aulas começam no próximo dia 6, mas o restante da escola já começa dia 2. E as nossas aulas terminam lá no dia 1º de dezembro. E lá no calendário anual, vocês vão ver que o último dia letivo é o dia 8. E por que nós terminamos esses dias antes? Esses diazinhos antes. Dia 1 entra em férias todos os alunos que cumpriram o cronograma regular, que atingiram a média, que passaram de ano. E até o dia 8 ficam as crianças e os adolescentes que precisam de recuperação, de exame final, de conselho de classe. A educação infantil não tem isso. Então, nós terminamos junto com toda a parte regular dos outros níveis da escola. E é a partir desse dia que toda a equipe de educação infantil se reúne para avaliar as atividades dadas ao longo do ano, o planejamento e a confecção do material do ano seguinte, que vocês sabem que a gente não adota nenhum livro didático, né? Que nós temos muito orgulho de falar que ele é produzido por nós. Então, a gente pede que vocês fiquem bem atentos a esses 2 calendários da escola, recessos, feriados, datas comemorativas, tem tudo descrito lá. E é muito importante que vocês acompanhem para a gente fazer o nosso ano seguir da forma mais organizada possível. Bom, agora é hora de falar um pouquinho sobre a comunicação de escola e família, né? Nós temos alguns canais de comunicação, o Google Sala de Aula, que é o nosso ambiente virtual,
onde nós postamos todos os bilhetes, documentos, links de fotos que a gente tira ao longo do ano. Mas nós também temos um número de WhatsApp. Muitos de vocês já entraram em contato com a gente, é o que eu já mandei alguns recados, né? Esse WhatsApp serve para recados rápidos. Um lembrete, um recadinho, e a gente sempre manda por listas de transmissão. Então, a gente pede que vocês salvem o número da coordenação, que é 99879-8981. Por quê? A gente não consegue entregar bilhetes mandados por lista de transmissão de contatos que não estão salvos no telefone de vocês. Então, é importante que vocês tenham esse número salvo, tá bom? Outra coisa importante de deixar claro. Eu e a Gláucia, que ficamos de posse desse número, porém, nós não conseguimos ficar à disposição desse WhatsApp o dia todo, no dia a dia da escola. Por quê? Estamos sempre em contato com as crianças, em sala de aula, participando de atividades, então a gente não consegue atender a demanda desse WhatsApp. O WhatsApp a gente sabe que para muitos é o jeito mais rápido e prático hoje em dia, por isso que mandamos esses recadinhos rápidos para vocês pelo WhatsApp. Porém, a gente não consegue ficar à disposição dele para conversar. Então, assim, para dar um recado, pode mandar, mas a gente sempre vai responder assim que tiver um tempinho de parar na sala da coordenação e pegar o celular. Então, sempre serão respondidos em horário de aula, esse celular funciona em horário escolar, porém, não é a forma mais rápida de contato, tá bom? Sempre que tiver um recado urgente ou quer agendar uma reunião com a gente, um horário, a gente pede que vocês liguem aqui na escola, conversem, as meninas da recepção têm as nossas agendas, têm os horários de janela das professoras, tá bom? É a forma mais fácil da gente conversar. Às vezes é um recado meio rápido, precisa falar por telefone, liga na escola e pede para eles nos darem o recado. Eles nos encontram no Santa Cruz, dão um recado, a gente retorna a ligação, a gente vai se organizando dessa forma, tá bem? Outro recado, toda sexta-feira é dia de trazer brinquedo, é o nosso dia do brinquedo. É o dia de trazer um carrinho, uma boneca, o brinquedo que as crianças gostarem. O que a gente só sugere, que não sejam brinquedos de grande valia financeira e emocional, porque às vezes acaba tendo um acidente, às vezes perde uma pecinha. Então a gente pede para trazer aqueles brinquedos que as crianças gostem, sim, mas um brinquedo do dia a dia. É um jeitinho da gente partilhar, da gente ensinar as crianças que a gente pode pedir emprestado, dar o nosso emprestado, fazer uma troca. Então, para nós esse dia é muito importante para o desenvolvimento dessa autonomia, dessa consciência. O que a gente pede? Um carinho de que não sejam enviados brinquedos também que incitem a violência. Arminhas de brinquedo, espadas, a gente não permite, tá bem? Mas a gente gosta muito, é um dia muito gostoso aqui pra gente. Agora, falando mais com os pais de aluno de infantil 4 e 5, na primeira semana de aula, as crianças receberão o estojo do Santa Cruz e a pasta de tarefa. E os alunos de infantil 1 a 5 receberão o copo do Santa Cruz. Todos esses objetos são padronizados, todos iguais, a gente personaliza com o nome de cada criança, mas o nosso objetivo é mostrar para as crianças que não é o copo maior, o estojo da princesa, a pasta do super-herói, que valem mais. É uma forma muito singela de fazer um pouquinho nessa consciência de consumo que a gente vive, de mostrar para as crianças que nós somos iguais, que nós temos os mesmos direitos, os mesmos deveres aqui na escola e que nossa convivência aqui não é uma competição de quem tem mais ou menos, tá bom? As crianças que usam fralda precisam trazer mochila, as outras não mais. Então, as crianças que ainda estão fazendo uso de fralda, uma mochilinha com os objetos de higiene, as fraldas, uma mamadeira para os que precisam,
com todos os objetos que vai e volta todos os dias, tá bom? E as crianças que ficam no contraturno? Essas precisam trazer a sua mochilinha, independente da série. De infantil 1 a 5, a gente pede a mochila com uma troca de roupa. Sugerimos também que venha um agasalho de frio, porque às vezes a gente vem para a escola às 7 da manhã e tá quente, a temperatura muda bruscamente até o final do dia. Mesma coisa um chinelinho, porque às vezes o dia começa muito frio e acaba terminando bem quente. E os objetos de higiene pessoal, sua escova de dente e sua pasta de dente, tá bom? Para as crianças do infantil 4 e 5, a gente também pediu na lista de materiais uma garrafinha de água. Essa garrafinha é para todas as vezes que eles saem para as aulas de especialistas, então a educação física, o inglês, todos os dias que eles saem, todos os momentos que eles saem de sala, eles levam a garrafinha, tá? E aí falamos de tarefa. O infantil 4 e 5 tem tarefas agora. Infantil 4 uma vez por semana, infantil 5 2 vezes por semana. Então são nesses dias que as crianças levam para casa atividades relacionadas ao conteúdo que elas estão estudando em sala, muito parecidas com as que elas já fizeram com a professora, porém a gente faz isso para elas irem treinando, criando esse hábito de estudos, de reforçar o conteúdo, e é um jeitinho muito carinhoso de vocês acompanharem o que está sendo estudado, como as crianças estão se saindo, se esse recado, se esse conteúdo está chegando de forma clara lá em casa. Então a gente sempre pede uma atenção grande nessa hora da tarefa, na hora da realização dela em casa e na pontualidade de trazê-la no dia seguinte, porque é assim que a gente vai criando esses hábitos, essas responsabilidades, tá bom? E também pedimos o carinho para deixar as crianças fazerem a tarefa, do jeitinho deles, com a carinha deles. Deixe eles contarem para vocês o que é feito e encorajem a fazer sozinhos. Você vai conseguir, filho, vamos lá. E aí a gente vai aos pouquinhos criando esse hábito. As professoras do infantil 4 e 5 ainda vão falar com vocês com mais detalhes sobre essa tarefa, tá bem? Nós também temos para o infantil 4 e 5 a educação física uma vez por semana. A educação física esse ano será às quintas-feiras e pedimos que nesse dia as crianças venham de tênis e quem tem o cabelo comprido de cabelo amarrado, tá bem? O inglês, que é a nossa grande novidade desde o ano passado, esse ano na nossa parceria com a Oxford, que vocês já estão sabendo, acontece para o infantil 4 e 5 2 vezes por semana. Inclusive, a feira para aquisição de livros já está acontecendo, mas ao final do meu vídeo, vocês vão receber um vídeo da Cidali, que é a nossa coordenadora da língua inglesa, e um vídeo da Yasmin, que é a nossa teacher na educação infantil, se apresentando, contando um pouquinho do nosso projeto de língua inglesa, que acontece, estamos entrando no 3º ano, e que a nossa grande mudança esse ano é a parceria com a Oxford e a aquisição do material didático, mas as meninas contam um pouquinho mais para vocês no vídeo delas que vai ser ao final do meu, tá bem? E desde já, qualquer dúvida em relação a isso também, eu e a Cidali, como coordenadoras pedagógicas, estamos à disposição, a Yasmin também, para a gente conversar um pouco mais sobre como vai acontecer esse inglês esse ano. Isso que eu estou contando para vocês sobre a nossa organização, a nossa forma de pensar na adaptação, na igualdade em relação aos materiais que a gente entrega padronizados. É um jeitinho Santa Cruz de ser, que vocês vão conhecer mais ao longo do ano, muitos já conhecem. Nós temos um jeito muito honesto e transparente de trabalhar e por isso agora eu quero falar um pouquinho sobre a nossa lista de materiais. A nossa lista de materiais é anual, nós pedimos só agora, nesse início de aula, salvo alguns materiais que pode acontecer que a gente precise, principalmente no infantil 4 e 5. Um lápis grafite, uma borracha que acabou, um apontador, que são itens muito pequenos em relação à lista como um todo, tá bem? E isso acontece porque
Continuando nessa forma de consumo consciente, nós usamos todo esse material com muita responsabilidade e organizamos essa lista de materiais assim, sem pensar em excessos, em grandes quantidades, pensando que esses itens são para os filhos de vocês e para facilitar e possibilitar atividades que promovam o desenvolvimento deles. E continuando, pensando dessa forma, vocês veem que no último item da lista de materiais está escrito taxa de material paradidático. E o que é isso? Material paradidático são os materiais que a gente usa na escola de uso comum, para todas as salas, as séries. E seria muito injusto e muito exagerado pedir para uma turma ou para todas trazerem para a escola nessa lista de materiais, já que a gente não precisa de uma quantidade grande. Então, a gente transforma isso em um valor igual para todos, para sanar a necessidade desses materiais, sem ter a precisão de uma quantidade grande aqui na escola, um desperdício, um exagero da quantidade desses materiais, e também para não ficar oneroso para um nível e outro não. Então, a gente transforma isso num valor. A taxa de material paradidático desse ano para educação infantil vai ser de R$60, mas nós só pedimos esse valor em março. A gente sabe que todo início de ano é mais pesado, nós temos que pagar muitos impostos, tem todas as taxas de matrícula. Então, lá em meados de março, eu mando uma cartinha com a data de pagamento dessa taxa, e aí a gente tem mais uns dias para se organizar e vocês fazem esse pagamento direto lá na educação infantil, para mim e para a Glaucia na coordenação ou para a professora da sala, tá bem? Bom, nós estamos chegando ao fim desse nosso primeiro encontro online e eu gostaria de reiterar que todas essas informações, datas, regras, tudo isso vai ser enviado para vocês em PDF e impresso na primeira semana de aula, podem ficar tranquilos, tá bem? Mais uma outra coisa, sabemos que tá todo mundo ansioso, os pais, as crianças, para saber quem vai ser a professora da turminha do seu filho esse ano. Mas eu quero pedir, assim como no ano passado, mais um pouquinho de paciência. Nós estamos finalizando o ensalamento das turmas e as professoras estão se organizando e preparando um vídeo muito especial para vocês, com todo carinho, deixando tudo pronto. É um jeitinho da gente anunciar a professora sem precisar fazer alterações, conhece uma, daí muda, que isso também, gera mais ansiedade para as crianças. O que eu adianto é que são rostinhos conhecidos para quem já é da escola, temos uma equipe muito competente, maravilhosa, que já está há um tempo nessa caminhada conosco, participando e fazendo acontecer o desenvolvimento de tantas crianças. Então, só mais um minutinho, a gente está preparando tudo com muito carinho e na sexta-feira vocês vão receber um vídeo delas se apresentando, contando mais especificidades de cada nível. Então assistam com atenção, que ali elas também vão dar outras dicas para esse começo do ano e mostrem para as crianças, para elas já começarem a entrar nesse clima de volta às aulas, para elas verem a professora mesmo que pela telinha por enquanto, porque na segunda-feira a gente se encontra pessoalmente com todas. Agora eu vou colocar na sequência o vídeo das nossas professoras especialistas. Então agora vocês vão ver o vídeo da Cidali, coordenadora de inglês, da Yasmin, nossa professora de inglês, nossa teacher. Vão ver o vídeo da Neia, que tem o projeto da Hora do Conto e explica um pouquinho para vocês como ela faz esse projeto lindo acontecer na educação infantil. E da Dani Nikita, que é a nossa professora de educação física de infantil 4 e 5, tá bem? Assistam as meninas agora. Olá, família Santa Cruz, eu sou Cidali, coordenadora de língua inglesa. Quero começar desejando a vocês um feliz ano novo. Eu tenho certeza que será um ano de muita inovação, pelo menos no que diz respeito à língua inglesa. Muitos de vocês já sabem, nós fizemos uma parceria com a Oxford University, passando a ter então um selo que se chama Oxford Quality,
onde nos dá, então, a chance de uma inovação, de uma melhora na nossa oferta de língua inglesa. Para a educação infantil, a grande mudança será a aquisição de um material. O ano passado, eles tiveram língua inglesa, mas com um planejamento feito aula a aula, sem um material didático específico. E esse ano, então, passamos a ter um material escolhido com muito cuidado, priorizando não só a língua inglesa, mas todas as etapas da educação infantil. Então, muita coisa psicomotora será trabalhada ainda também em sala de aula, em língua inglesa. Então, a gente passa a ter um livro que se chama Learning English with Dora, que é um personagem conhecido pelas crianças, né? Acredito que elas vão de cara já reconhecer e gostar muito. É muito lúdico, com os personagens ali fazendo parte, né? A Dora, o macaco, que é o Monkey, que vão acompanhá-los durante o ano todo. Então, esse material, nós teremos uma feira na escola onde vocês poderão adquirir. Então, a página é a distribuidora responsável pela Oxford no Brasil e eles estarão no colégio no dia 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Vocês poderão parcelar, conhecer esse material e qualquer dúvida a gente pode ir conversando também. A intenção é facilitar essa aquisição para vocês não acontecerem de comprar errado, enfim. Nós optamos por não ter o livro de atividades, nós vamos ter somente um. Geralmente são 2, mas a gente vai ter um, porque nós vamos trabalhar com bastante coisa extra, conteúdos do livro, né? Então, fora o conteúdo do livro, nós também trabalharemos datas comemorativas, os festivais, então muita coisa que acontece ali, integrada, né, com o conteúdo da regente, da professora de sala de aula, nós estaremos também participando. Então, a gente precisa de uma folguinha, então a gente vai ficar com um livro só, para vocês também não assustarem ali, né, nem as crianças. Mas tenho certeza absoluta que será um ano enriquecedor no que diz respeito à língua inglesa na educação infantil. Então, a professora Yasmin, que é responsável pela educação infantil, irá se apresentar, vocês conhecerem, e alguns projetos vão estar acontecendo e aos pouquinhos vocês vão conhecendo, tá bom? Qualquer dúvida é só me procurar, a coordenação também. Estou, né, à disponibilidade de vocês para o que precisarem de esclarecimentos. Mais uma vez, que seja um ano repleto de realizações, coisas boas e frutos para a gente colher lá no final. Bom? Tchau, tchau! Hi kids and families, eu sou a professora Yasmin, sou professora de língua inglesa dos infantis 4 e 5 da manhã e da tarde. Tenho 24 anos, sou formada em letras, português, inglês e literaturas correspondentes pela Universidade Estadual de Maringá. Eu faço parte da família Santa Cruz desde o ano passado, o ano que me formei, e é com muita alegria que eu venho dar as boas-vindas a vocês. Para muitos, esse será o primeiro contato com a língua inglesa, né? Com esse novo encantador mundo do inglês. E esse ano será repleto de novidades. Temos um novo material, novas dinâmicas dentro e fora de sala de aula, temos brincadeiras, contação de histórias, enfim. Eu tenho certeza que vocês vão adorar e nós vamos nos divertir e aprender muito. Estou ansiosa para recebê-los e desde já me coloco à disposição. Beijos da Teacher Yas, see you! Olá famílias, tudo bem? Eu sou a Prodani, sou professora do Infantil 4 e do Infantil 5 do Colégio Santa Cruz. Eu ministro a disciplina de Educação Física e eu estou aqui para falar um pouquinho de como que no decorrer do ano essa disciplina. Nós trabalhamos as habilidades motoras básicas da criança na primeira infância por meio dos esportes. Então nós estimulamos ela na parte de coordenação motora, equilíbrio, lateralidade e também o convívio social, o emocional, tudo por meio dos esportes. As nossas aulas acontecem uma vez na semana
E é muito importante, por questões de segurança, que neste dia das aulas de educação física, as crianças estejam com tênis e as meninas, principalmente as que têm um cabelo, mais comprido, amarrado. Então eu peço, famílias, que nesse dia vocês olhem e se atentem a isso. É por uma questão de segurança e para melhor execução dos movimentos durante a aula de educação física. Eu estou muito ansiosa para o início de aulas de 2023, estou com muita saudade dos alunos, muita saudade do colégio e que seja um ano muito abençoado. Um grande beijo, estou ansiosa para o início das aulas. Boa noite, senhores pais. Em primeiro lugar, eu quero desejar a todos vocês um feliz 2023, com muita saúde, muitas bênçãos e paz. Eu sou a professora Neia, do projeto A Hora do Conto. E esse projeto acontece para os alunos da educação infantil, desde o infantil 1 ao infantil 5, e também para os alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Alguns de vocês, pais, já conhecem esse projeto, que só o Colégio Santa Cruz desenvolve com seus alunos. Eu sou formada em Filosofia pela Universidade Estadual de Maringá e pós-graduada em Teorias do Conhecimento, Religião, Sociologia e Filosofia. Também sou atriz profissional na Companhia de Teatro aqui de Maringá, Trindade Produções. O projeto A Hora do Conto, ele foi criado para enriquecer o contato com a literatura infantil, para estimular reflexão sobre o mundo, por meio de textos, poesias, contos, músicas e entre outros tantos recursos literários. E esse lindo projeto, ele vem encantando e despertando o prazer pela leitura, com histórias contadas através de vários recursos, como varal de histórias, guarda-chuva de histórias, caixa-cenário, fantoches com cenário, teatro de sombras e muitos outros recursos também. Pois as histórias contadas através desses recursos despertam emoções, interesses e expectativas. Ouvir e contar histórias representa cultura, valores e conhecimentos que são estimulados por meio da fantasia, da imaginação e também da brincadeira. Bem, essa foi uma breve apresentação do projeto A Hora do Conto. Gostaria de agradecer e estou à disposição de todos vocês. Quando contamos uma história para uma criança, estamos compartilhando, estamos demonstrando uma forma de amor. Então, que nós tenhamos um ano cheio de histórias. Muito obrigada. Quero me despedir desse nosso primeiro encontro de 2023, desejar novamente as boas-vindas a todos, que se sintam em casa e em nome de toda a equipe, nós já nos colocamos à disposição de todos vocês para conversarmos, trocarmos ideia, pensar em estratégias e desejamos a todos nós um ano de muito aprendizado, de muito trabalho, de muito desenvolvimento e que a gente celebre juntos muitas conquistas das nossas crianças nesse ano. Um bom ano para todos nós, que Deus nos abençoe e até segunda. Um grande abraço!